Coluna Braga está no ar, dessa vez sem música. Olha, depois de voltar do pedal, um visual esportivo, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão acontecendo. Olha, eu vou ler aqui o Inferno Astral, professor Fábio, olha, seja bem-vindo. Primeiro a entrar aqui, acabei de chegar. Vamos falar um pouquinho sobre o Inferno Astral aqui do Bolsonaro, a família Bolsonaro. O Brasil de Fato está apresentando aqui no Instagram. Olha, eu vou ler aqui o que eles escreveram. A família Bolsonaro parece não ter aprendido nada com o 8 de janeiro. Afinal, quem poderia imaginar que articular com Trump o aumento de tarifas para o Brasil e depois jogar a culpa em Lula não daria certo? Todo mundo acreditou que daria certo, né? Será que está dando certo? Vamos ver isso aqui? Mesmo assim, Bolsonaro insiste nas juras de amor ao estadunidense. O Bolsonaro é tão esquisito que ele se diz homem, né? Ele tem aquele jeitão, machão, bravo, valentão, brigão. Essa postura induz muitas pessoas. Então, quem trabalha com marketing enxerga isso nas pessoas. Então, eu vou dizer que o marketing trabalha muitas coisas, uma delas é o pecado capital. Então, inveja e ódio. Reconhece o símbolo, não? Inveja e ódio. Não são essas duas coisas que ele trabalha e as pessoas se deixam levar por cima disso, por causa disso. Então, em outro momento, quando for um caso, a gente vai falar um pouco sobre a religião envolvida nisso aí. A gente vai ver a forma como religião, estou falando de evangélicos, muitos pastores, muitas pessoas envolvidas nesse meio, não são todas, evidentemente, a gente não vai generalizar, mas são muitos. Como que eles induzem as pessoas para que essas pessoas se deixem levar por mentiras, são mentiras. Tudo está escrito na Bíblia, só que o crente vive mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Então ele meio que se judaizou. Eu vi isso acontecendo. Eu fui do mundo evangélico também durante muitos anos e eu enxerguei isso aí. Fui vendo a coisa acontecer. E, enfim, não é agora que a gente fala sobre isso, mas é só para você ter uma noção de que isso existe, de que isso está acontecendo e que isso está se fortalecendo a cada dia. Tem presença estadunidense nisso aí? Tem sim. Tem sim. Isso é fácil de a gente verificar, tá? Bom, mas terminando de ler aqui, tem umas imagens, olha, agora uma imagem não dá para eu mostrar aqui porque eu ainda não regulei isso, mas uma imagem do Tarcísio de Freitas, né, que é o governador de São Paulo, governador carioca de São Paulo, que estranho, né? Eles falam de que as urnas foram fraudadas na eleição do Lula. Olha, se as urnas foram fraudadas na eleição do Lula, será que as urnas foram honestas na eleição de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo? Você não acha meio esquisito isso aí? Às vezes eu começo a perguntar também, será que as urnas não foram realmente fraudadas? É difícil, né, de acreditar que um sujeito desse seria eleito aqui, o povo nem sabia quem ele era. Ainda que tardiamente e após jogar a culpa no governo, o aprendiz de presidenciável, Tarcísio de Freitas, que eu comecei a falar que está a imagem dele aqui, com boné do Make America Great Again, falando um inglês, né, bem brasileiro aqui. Agora, Make America Great Again, faça a América grande de novo. Para pensar o seguinte, América é um continente, Estados Unidos é um país. Então, se você fazer a América grande de novo, você percebeu como tem uma coisa esquisita aqui? Então vamos lá, olha, deixa eu pegar, começar de novo. Ainda que tardiamente e após jogar a culpa no governo, o aprendiz de presidenciável Tarcísio de Freitas resolveu fazer média com o empresariado local, manifestando-se contra as sobretaxas de Trump, mas não sem antes afinar o discurso com o próprio Bolsonaro. Mesmo assim, o flerte de Tarcísio com o bom senso foi suficiente para despertar a ira de Eduardo Bolsonaro, o cérebro, entre aspas, aí, por trás da jogada genial, entre aspas, que agora deve custar o seu próprio mandato na Câmara, o isolamento político e um alto exílio prolongado nos Estados Unidos. Existe a chance de Eduardo ser preso, né? Ele passar por um processo aí e acabar sendo preso por traição à pátria. Claro que o crime de traição não está tipificado, mas ele vai acabar se enquadrando em algumas outras coisas e aí sim vai ficar tipificado.
O problema é que o instinto suicida não tem apenas o sobrenome do ex-presidente, sendo que compartilhado pela bancada ruralista, que apesar de sair perdendo, a sobretaxa estadunidense continua culpando o governo brasileiro e falando em anistia. Você vê os tiros nos pés que estão sendo dados aí, né? O próprio Trump está complicando a vida deles aqui. Por mim, tudo bem, pode complicar. A gente não quer ditador andando por aí solto e incentivando guerra civil, incentivando pessoas a fazerem coisas ruins, né? Alguém amante de tortura, amante de torturadores, esse tipo de coisa a gente não quer. Não precisamos disso aí. A gente vivia uma democracia quando a gente tinha PSDB, PT, PDT e outros aí na briga política. Era uma briga política que não era bonita, né? Não era coisa boa de se ver, não. Mas não tinha esse ódio, esse rancor, essa violência que tem durante o bolsonarismo. A gente está partindo para o nazismo mesmo, né? Uma coisa muito mais perigosa do que qualquer coisa que a gente tinha visto antes. Por outro lado, em 2 semanas, ir para cima do Centrão e dos Estados Unidos fez mais pela aprovação do governo do que qualquer outra iniciativa nos 3 anos de mandato. O que comprova que o governo tem problema de comunicação, mas também faltava conteúdo e um pouquinho de sangue nos olhos. Olha, isso é uma coisa que a gente observa, que o Lula, nos seus tantos anos aí de experiência, nas suas várias tentativas, foram 3, se não me engano, tentativas de chegar à presidência da República, ele tinha um discurso duro, ele tinha um discurso forte, né, tinha uma presença bem marcante, com essa coisa de ter um discurso duro. Quando chegou na sua primeira eleição, entrou em vigor a coisa do Lulinha, paz e amor. Então houve alguma modificação aí, uma mudança, e aí ele ficou deslumbrado, né, porque ele foi realmente recebido em muitos lugares, portas muito abertas, na Inglaterra, na França, em todo lugar onde ele passou, ele foi muitíssimo bem recebido nos seus 2 mandatos. Depois da Dilma de novo, e por onde quer que ele passasse, ele sempre foi bem recebido e sempre, como ele é brincalhão, ele é alegre e tal, então isso ajudou bastante nesses mandatos dele aí, nessa história toda. Mas de uns tempos para cá, ele perdeu essa coisa da ironia, ele sempre foi irônico, brincalhão, né, divertido, e assim, ele tinha uma altivez também muito forte, né? O jeito dele falar sempre foi bastante forte, imitado por Bolsonaro, porque ele chegou, ele é um personagem que a direita olhou, enxergou, viu nele alguma coisa parecida com o Lula daquela época, e aí olhou e apostou nele. Seja bem-vindo, Soares. Tem algumas pessoas aqui, não esperava que alguém fosse ver, mas que legal, sejam bem-vindos. Estou aqui falando coisas. Vou falar daqui a pouco sobre o PIB e mais algumas coisas também rapidamente para a gente, enfim, ter alguns temas, né, variados aí. Que é uma loucura, né? São muitos temas para a gente falar. Eu tenho que ficar estudando o tempo inteiro, lendo, ouvindo e tal, e eu tenho tanta coisa para fazer que é difícil a gente depois falar que leu tudo, estudou tudo, entendeu tudo, né? De vez em quando a gente precisa corrigir algumas coisas. Mas basicamente é isso. Então o Lula amansou, vai ficando tranquilinho. E assim, o PT tem uma falha de comunicação que é um negócio que é difícil alguém falar que não é bem assim. Tem sim, é grave. E faltava conteúdo também. Então o governo vem aí 3 anos fazendo muita coisa boa para o povo, para o país, enfim, mas só se fala de alguma coisa que não está pegando bem. É claro que a comunicação, e existem algumas falhas também, que são as coisas que precisam ser corrigidas, né? Em algum momento a gente pode analisar isso aí também. Mas então, olha, seguindo aqui a linha do raciocínio do Brasil de Fato, que está no Instagram, ele analisa que foi um tiro no pé essas tarifas aí, que o Eduardo Bolsonaro está lutando tanto, se esforçando para conseguir essas tarifas, e não sei até que ponto ele realmente influencia, mas de qualquer forma ele também é responsável por isso. Então vamos mudar de tema? O PIB do Brasil. Olha, o PIB do Brasil sofrerá muito com as tarifas, se as tarifas forem realmente impostas, né? Ainda existe uma dúvida aí, e pelo que eu verifiquei em outro momento, o Trump já está arregando, né? Por que ele está arregando? Bom, daqui a pouco a gente vai falar da Bolsa de Valores, talvez você já tenha ouvido essa matéria aí. Eu não vou trazer muita novidade, mas pelo menos vamos comentar.
Então, o pequeno prejuízo no PIB do Brasil será de apenas 1,7%. Bom, o que é pequeno? O que é 1,7%? O que isso representa na verdade? Claro que certos setores deverão sofrer muito, como o café, né, a produção de café e de suco de laranja, que a gente produz muito e vende isso muito para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são grandes compradores do nosso café, cerca de 20% do café que eles compram é brasileiro, cerca de 8% é do Vietnã, se também me falha a memória. Só que o Vietnã não consegue suprir essa carência que vai ter, né? Se o Brasil não mais resolver fornecer esse café lá para eles. Aí depois vai ser difícil para eles conseguirem. Isso aí vai impactar. Bom, mas primeiro vamos falar aqui, olha, vendemos apenas 20% do nosso PIB, está em torno de 2,2 trilhões de dólares, cerca de 20% é exportado, né? Isso aí, aquilo que a gente produz, do PIB que a gente produz. Então vamos pensar que tudo isso aí, vamos chamar de PIB, para facilitar, que é o Produto Interno Bruto. 20% disso aí, bom, eu não sou economista, então eu preciso levar a coisa da maneira mais simples possível, tá? Então 20% disso aí tudo é de exportação. 80% não, é consumo interno. Então você percebe que existem países com 40%, 50%, por exemplo a Venezuela, era 70% de dependência do petróleo, exportação. Então 70% da economia do país era exportação. Quando vieram os embargos dos Estados Unidos, aí a pessoa fala, ah não, porque ela é comunista. Não tem nada a ver, porque ela é o Maduro. Não tem nada a ver o fato de ser comunista. Eles não existe comunismo, tira isso da sua cabeça, tá? Não existe essa coisa de comunismo. Então não existe um governo que seja capaz de levar o seu país de uma forma boa com um embargo de 70%, ou que atrapalhe, né? 70% quebrou o país. No momento que tirou a venda do petróleo, tirou tudo. Aí não tem país que aguente. Não existe isso. E por quê? É sabotagem dos Estados Unidos. É uma coisa que você precisa entender. Se algum mal acontece no planeta, é culpa dos Estados Unidos. É esquisito falar assim, né? Mas é culpa dos Estados Unidos. Depois, em outro momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, olha só. Vendemos cerca de 15% do nosso PIB. Perderemos apenas 1,7%. O impacto final no PIB, no Produto Interno do Brasil, deverá ser de 0,5%. É 1,7% desses 20%. Você percebe? Então, no impacto total, é cerca de 0,5%. Então, por exemplo, se o crescimento do Brasil neste ano for de 3,5%, né, se a expectativa for essa, então deverá ser de 3%. Então, um percentual aí de 0,5%, tá? Então, é claro que a gente sente um pouco e tal, não sei o quê. Alguns setores vão sentir mais dor, né? Vai perder empregos, tem umas coisas assim. Mas a coisa não é tão grave para nós, pode ser até mais grave para eles, né? Porque a indústria de café lá, o povo, entre outras coisas, eles vão sofrer. Do aço, nióbio, enfim, outras coisas aí que o Brasil exporta, não vai compensar mais para eles. Para eles, porque quem vai pagar caro são eles, tá? E aí, é claro que eles vão querer procurar outro mercado, vão comprar menos. Por quê? Porque isso vai impactar na inflação e essas coisas. Então, pode ser que eles queiram comprar menos. Aí a gente tem uma outra situação, que é a abertura de novos mercados, tá? Mas o impacto então não será tão grande assim. Os estragos unidos, é bem isso, poderão causar um problema para o Brasil, mas eles não sairão ilesos. Apesar de o impacto não ser muito grande para eles, mas isso poderá impactar sim na inflação de lá. A inflação deles vai sofrer. Ao perceber aumento de preço, que segundo alguns já está acontecendo, eu assisto o pessoal no YouTube, né? E alguns analistas aí, gente de lá mesmo, eu falo inglês e falo espanhol, então consigo entender um pouco disso aí. Não entendo de economia, tá? Não é o caso, não estou dizendo isso. Mas a gente vê vários analistas falando, e segundo essas pessoas, já está sentindo sim fortemente o preço do café, por exemplo, aumentando lá. Isso significa inflação, ou alguma inflação.
Apesar de o impacto não ser muito grande para eles, mas isso eles não sairão ilesos, é isso que eu quero dizer. Ao perceber um aumento de preço, que segundo alguns já está acontecendo, o povo deverá reagir. Na verdade, eles já estão fazendo protestos em todo o país, estão criticando o Trump, essas medidas aí. Tem gente falando, reclamando, por exemplo, de coisas que já aconteceu antes, que é mandar bilhões de dólares para Israel soltar bomba e ficar matando gente em Gaza, que é um territóriozinho pequenininho. Você tem ideia, Gaza é metade do território de Campinas. É um negócio absurdo. Mas em outro momento a gente fala sobre isso também, eu já comentei, mas acho muito importante sempre falar, porque isso vai ajudando as pessoas a ter essa compreensão também, né? A popularidade de Trump já está caindo. Será que ele chegará até o final do mandato? Vamos torcer para que ele não consiga? Depois você me diz aí qual é a sua opinião, o que você acha disso. Deixa aí seu comentário, curta aí o nosso canal, curta aí a nossa fala, que é para a gente ganhar sempre visibilidade, tá? Isso é muito importante para nós, muito importante para nós. Os mercados novos estão se abrindo para o Brasil. Por exemplo, o parceiro histórico dos Estados Unidos, para não dizer capacho total mesmo, que é o capacho mor, né, dos Estados Unidos, chamado Canadá. O Canadá é um belíssimo país e tem uma gente maravilhosa. Então não é o caso de a gente falar que aquele país não presta, uma porcaria, só tem gente ruim. Não é assim. É um país ótimo, né, uma cultura maravilhosa, falam francês e inglês. É um povo muito bem educado, muito bem... Educação eu falo no sentido de formal mesmo, tá? Eles tem uma formação muito boa. É uma população pequena também, tem 30, 40 milhões de habitantes. Se não me engano, 40 milhões. É o segundo maior país do mundo, é bem maior do que o Brasil. É cerca de, acho que 1 milhão de quilômetros quadrados. Esqueci agora o tanto, mas enfim. Mas acho que é isso, 1 milhão e 300, maior que o Brasil. O Canadá está abrindo seu mercado para o Mercosul. Olha, será que o nosso irmão do Norte se aliará comercialmente com os países do Sul e sairá definitivamente da dependência dos Estados Unidos, ou dos estragos unidos, né? Vive estragando a vida de todo mundo? Bom, a gente vai descobrir isso. Tomara que sim, né? Tomara que o Canadá se abra para nós, está se abrindo mais para a Europa, saindo ao máximo possível também dos Estados Unidos, da mesma forma que o Brasil está fazendo, tá? Então a gente está abrindo outros mercados e saindo dessa dependência. Não temos uma dependência tão grande assim, mas não deixa de ser. Tem outras coisas muito importantes que a gente vai cuidar disso ainda, tá? A gente vai comentar sobre isso, como é a questão do GPS, mas em outra fala a gente vai falar. Escândalo na Bolsa de Valores, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Olha, houve uma negociação absolutamente atípica na Bolsa de Valores, em que algum desconhecido, muito rico, provavelmente não é uma pessoa, né? É uma empresa e tal, comprou cerca de 3 bilhões, de 3 a 4 bilhões de dólares numa transação só. 3 a 4 bilhões de dólares. E dali a menos de 3 minutos o sujeito vendeu isso. A lucratividade foi entre... aí ouvindo, teve noticiários, né? Agora parece que alguém dá uma variação nisso aí, a gente fica um pouco sem saber. Mas teria sido entre 40% e 50% de lucro. Então, se a gente pensar que foram 3 bilhões, então o lucro foi 1,5 bilhão, 1,5 bilhão em menos de 3 minutos. Você já conseguiu ganhar tanto dinheiro assim em 3 minutos na sua vida inteira? Se sim, deixe nos comentários aqui embaixo e curta aqui a nossa fala. Tomara que sim, né? Tomara que sim, desde que seja honesto, tá valendo. Essa pessoa sabia, né, que o real brasileiro iria se desvalorizar, e aí resolveu fazer essa negociação. Ganhou, realmente arrebentou de ganhar dinheiro. Em menos de 3 minutos o lucro foi de aproximadamente 50%. Se a gente chutar baixo aí, 3 bilhões, é 1,5 bilhão de lucro para essa pessoa. Olha, outro assunto importante é o seguinte: cabos submarinos. O que cabos submarinos tem a ver com essa bagunça toda?
Quer ver o seguinte, não sei se você sabe, eu já trabalhei com telecomunicações, eu sou técnico em telecomunicações, isso não significa que eu sou especialista, né? Significa que eu conheço alguma coisa sobre o assunto. Então, a internet para chegar da Europa para cá e daqui para a Europa, atravessa o mar, todo o oceano, e aí não me pergunte os nomes dos oceanos que eu esqueci, mas que está entre aqui as Américas e a Europa e a África. Então existem cabos submarinos que levam essa internet de lá para cá. São muitos cabos, né? Já tem bastante mesmo que está ligando aqui a nossa internet, o nosso continente, ao continente, aliás, europeu e africano. Então esses cabos estão em profundidades muito grandes, estão abaixo do que os navios podem atropelar, se for o caso. Submarinos sabem onde estão esses cabos, então todo mundo precisa saber. E existe um acordo, mesmo que se houver guerra, ninguém vai tocar nesses cabos, tá? Senão vai lá e corta tudo e é um problema. Inclusive a Rússia já avisou que pode destruir os satélites estadunidenses. E aí você vê que por que os Estados Unidos não atacam diretamente a Rússia, porque ela tem um poder que a gente brasileiro até desconhece mesmo. Como é que eu sei disso, né? Porque eu vivo estudando essas coisas. Como eu disse, eu não sou especialista, mas a gente vive estudando, então está sempre aprendendo alguma coisa. Às vezes alguma coisa que não chega ao grande público, porque o grande público está interessado mais em assistir novela e futebol do que em aprender coisas importantes. Então os cabos submarinos vão conectar só os países do BRICS. Então Brasil, Rússia, Índia, China, Irã está no meio, né? Se bem que ele tem um pouquinho de mar ali, mas ele vai conectar esses países do BRICS. Por quê? É porque eles não querem mais usar os cabos que se conectam com a Europa e com os Estados Unidos. Ou seja, eles querem tirar definitivamente os Estados Unidos desse meio. Então, vamos ter uma internet, uma conexão, somente ligando os países do BRICS. Então, a gente vai isolar a Europa e Estados Unidos. A gente fala países do BRICS, né? Então, a intenção é essa mesmo, é tirar completamente os Estados Unidos. Isolando e derrubando a hegemonia deles, né? Então a intenção é bem clara, economicamente, enfim, essa coisa da conexão e tudo mais. Ninguém mais quer ser espionado pelos Estados Unidos. Eles estão sendo tirados mesmo, definitivamente, da vida de todos os moradores de todos os países que fizerem parte da nova ordem mundial. Muito bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a sua TV Campo Grande, TV Campo Grande porque surgiu no distrito do Campo Grande, em Campinas. Siga esse é o programa chamado Coluna Braga, que eu ainda não tinha gravado esse horário aqui não. Siga as nossas hashtags, hashtag Segue o Braga, onde você vai encontrar quase tudo que a gente já produziu aqui na TV Campo Grande, e a hashtag Coluna Braga, que é específica para esse programa aqui, tá? Então, a gente costuma entrar no ar aqui, ao vivo, em vários momentos, e às vezes tem que ser uma coisa meio improvisada, assim, às vezes eu escrevo um textão aqui, às vezes não dá, mas segue a gente aí, segue Braga e Coluna Braga aqui na TV Campo Grande. Grande abraço, obrigado pela audiência, deixe seus comentários aí, curta, compartilhe com seus amigos.